Nesse vídeo eu vou bordar o cabelo da bonequinha. Vou começar aqui de baixo para cima, passo a agulha dentro da argola, de baixo para cima, volto fechando esse ponto de baixo para cima, subo do lado direito, aqui de cima para baixo e volto fechando esse ponto em sentido para cima, passo aqui de baixo para cima, de baixo para cima, volto fechando esses dois pontos, subo de cima para baixo e faço um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou de baixo para cima nesses pontos aqui embaixo, faço 1, 2, 3, 4. Volto fechando esse quarto ponto para baixo, faço mais um ponto aqui embaixo, 2 pontos. Embaixo eu vou fazer mais um ponto, 2 pontos, 3 pontos, vou para baixo e faço mais um ponto, 2 pontos, para baixo e faço mais um ponto, 2 pontos. Volto fechando esse segundo ponto para baixo, faço mais um ponto e mais um ponto para o lado esquerdo. E faço mais um ponto para o lado esquerdo. Volto fechando todos esses pontos, 1, 2, subo, fecho esse ponto, o outro já estava fechado, fecho mais esses 2 pontos aqui de cima, fecho esses 3 pontos de cima, 1, 2, 3. Fecho esses 2 pontos aqui de cima, 1, 2. E volto fechando esses 3 pontos aqui que faltam, porque o último ponto já tá fechado, então eu fecho 1, 2. Fechei o segundo ponto, agora o terceiro ponto. Volto fechando esses pontos de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Agora eu subo e faço um ponto aqui, e vou voltar fechando esse ponto e vou arrematar para trocar a minha linha. Eu passo a agulha embaixo de alguns pontos e corto o excesso. Voltei, vou fazer aqui de baixo para cima, passo a agulha dentro da argola, né? Mais um ponto de baixo para cima. Vamos fazer o segundo ponto, mais 3, 4 e 5 pontos. Vou subir fazendo um ponto, 2,
3, 4. Aqui no quarto ponto, vamos fazer mais 5 pontos, mais 6 pontos. Vou voltar fechando esse sexto ponto de baixo para cima. E vou para a parte de cima e fazemos mais 2, 3 pontos. Volto fechando esses 3 pontos, 2, 3, volto fechando esses pontos de baixo. Já tinham fechado aqui embaixo, né? Deixa eu arrumar aqui a linha. Então, já tinham fechado aqui embaixo, eu vou fechar 2, 3, 4, 5, 6. Vamos voltar fechando esses pontos de baixo também. 2, 3, 4 e 5, porque esse sexto ponto já estava fechado. E vou passar a agulha dentro de alguns pontos para arrematar. Passando aqui a agulha e cortar o excesso de linha. Agora vamos fazer essa parte de baixo para cima. Passo a agulha dentro da argola, de baixo para cima. Volto fechando esse ponto e vamos fazer aqui na parte de cima. Faço um ponto de cima para baixo, volto fechando esse ponto e vamos fazer mais volto fechando, subo e faço mais um ponto aqui em cima. Volto fechando novamente esse ponto, faço mais um ponto para o lado direito, 2, 3, 4, aqui, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou para baixo e faço mais um ponto. Mais um ponto aqui embaixo, outro ponto para baixo e vou descendo. Colocar aqui e mais um ponto para baixo. Volto fechando esses pontos, fechei um, fecho esse outro e volto fechando mais um aqui e fecho esse último ponto aqui de cima. Fecho mais um e volto aqui embaixo, faço mais um ponto, 2, volto fechando esses 2 pontos, 1 e 2, subo novamente, vamos fechar aqui, 1, 2, 3,
4 e vamos para baixo. Fazemos mais 1, 2 e voltamos fechando esses 2 pontos e subimos. Fechamos aqui esses pontos restantes, 1, 2, 3 e 4. Vamos subir aqui fazendo a parte de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, volto fechando esses 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou trocar aqui a linha da agulha porque acabou. E vamos voltar aqui fazendo o restante da parte de cima do cabelo. De baixo para cima, passa a agulha dentro da argola e fazemos o primeiro ponto de baixo para cima novamente. Vamos fazer 2 pontos, 3 pontos. Volto fechando 1 e subo. Faço 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volto fechando esses 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse 7º ponto, gente, eu perdi a gravação do restante da bonequinha, perdi todo o restante do vídeo. Então, eu vou tentar explicar aqui pelo vídeo e vocês vão acompanhando para tentar terminar, porque infelizmente eu perdi, né, o restante do vídeo e não teve como eu fazer de novo. Então, quando eu saí aqui no 7º, eu fechei o 7º ponto, aqui onde está essa bolinha preta, a agulha saiu aqui. Então, eu vou fechar mais esses 2 pontos aqui abaixo que ficaram faltando. Então, a agulha saiu nesse ponto, então eu vou colocar nesse ponto aqui de baixo para sair nesse ponto aqui de cima e fechei esse ponto. Desse ponto que eu saí, eu vou colocar nesse 2º ponto aqui de baixo para fechar e subir nesse ponto aqui de cima e a gente fecha os 2 pontos que faltaram. E vocês vão passar a agulha dentro dos pontos aqui de cima para arrematar igual vocês viram eu fazendo no vídeo. Esse segundo cachinho aqui do cabelo, vocês vão fazer de onde eu tô colocando os pontos, vocês vão acompanhar, certo? Então, vocês vão colocar a agulha de baixo para cima aqui. Nesse ponto, você vai colocar aqui e sair nesse ponto de cima, passar a agulha dentro da argola, vai colocar a agulha aqui nesse ponto de baixo e subir nesse ponto de cima, fazendo o primeiro ponto. Vai fazer mais um ponto, eu saí nesse ponto de cima, então vamos colocar a agulha nesse ponto de baixo e sair nesse ponto de cima novamente. Volto fechando esse ponto, vamos vir aqui
por baixo, saindo aqui em cima e volto fechando novamente esse primeiro ponto, saindo aqui em cima. Vamos fazer esses pontos aqui de cima. Coloco a agulha aqui nesse ponto e saio nesse ponto de baixo, fizemos um ponto. Aí vamos fazer aqui 2 pontos, colocando aqui e saindo aqui embaixo. 3 pontos, coloco a agulha aqui e saio nesse ponto de baixo e assim vamos continuando. 4 pontos, saio aqui embaixo. 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos. Agora vamos fazer esses 4 pontos aqui de baixo. Vou colocar a agulha aqui nesse ponto e subir nesse de cima. Vamos fazer um ponto, coloco a agulha nesse ponto de baixo e subimos nesse de cima. 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Quando eu subir aqui em cima, eu vou voltar fechando esse ponto. Vamos voltar fechando esse ponto, saindo, colocando a agulha aqui e saindo nesse ponto de baixo. Vamos fazer mais dois pontos aqui embaixo. Vamos colocar a agulha aqui nesse ponto, saindo nesse. Fizemos um ponto. Vamos fazer mais um ponto aqui, coloco a agulha aqui e saímos aqui embaixo. Vamos fazer mais 3 pontos aqui embaixo. Vamos colocar a agulha nesse ponto, saindo nesse de cima. Mais um ponto aqui, colocamos aqui, saímos aqui em cima. E mais um ponto, colocamos aqui, fizemos o terceiro ponto. E colocamos nesse ponto e sair nesse de baixo. Agora vamos fazer mais 2 pontos aqui embaixo. Vocês vão colocar, saiu a agulha aqui, vocês vão colocar nesse ponto e sair nesse ponto de baixo. Fizemos 2 pontos. Vão colocar aqui nesse ponto e sair nesse de baixo, fazendo o segundo ponto. Quando eu sair nesse ponto, vocês vão colocar aqui embaixo e sair aqui em cima, fazendo mais um ponto, e vão colocar aqui embaixo, saindo aqui em cima, fazendo o segundo ponto. Vão colocar nesse ponto e sair aqui embaixo, fechando esse último ponto que fizemos. E vamos colocar nesse ponto e sair aqui embaixo, fazendo um ponto. E colocar aqui nesse ponto e saindo embaixo, fazendo 2 pontos. Vamos voltar fechando esses 2 pontos, coloco aqui e saio aqui embaixo. E fechando o segundo ponto, vocês vão colocar a agulha aqui e sair nesse ponto de cima. Saindo nesse ponto de cima, vamos fechar esse ponto que falta, colocando a agulha aqui e saindo nesse ponto de cima. Agora vamos voltar fechando todos esses pontos restantes. Vamos colocar aqui a agulha e descer nesse ponto de baixo. Vamos colocar a agulha aqui nesse ponto e sair nesse ponto de cima. Vamos colocar a agulha aqui, saindo nesse ponto de cima. Vamos colocar a agulha aqui para fechar o segundo ponto, saindo nesse ponto de cima. E vamos colocar a agulha aqui, saindo nesse ponto de cima, fechando o terceiro ponto. Vamos colocar a agulha nesse ponto, saindo nesse de baixo e colocar nesse ponto, subindo aqui. Então, fechamos esses 2 pontos de baixo e esse aqui do lado esquerdo já tá fechado. Vamos voltar fechando esses 3 pontos da direita. Vamos colocar a agulha aqui, saindo nesse ponto, fechamos o primeiro ponto. Vamos colocar a agulha aqui, saindo aqui em cima, fechamos o segundo. Vamos colocar a agulha aqui embaixo, saindo aqui em cima e fechamos todos esses 4 pontos. Agora vamos fechar todos esses pontos dessa carreira aqui de cima. Então, vamos colocar o ponto
a agulha aqui onde está esse ponto, saímos nesse embaixo, fechamos um ponto. Colocamos a agulha aqui, saímos aqui embaixo, fechamos 2 pontos. Colocamos a agulha aqui, saímos aqui embaixo, 3 pontos. Colocamos a agulha aqui, saímos aqui embaixo, 4 pontos. Colocamos a agulha aqui, saímos aqui embaixo, 5 pontos. Colocamos a agulha aqui, saímos aqui embaixo, fechamos 6 pontos. Vamos colocar a agulha aqui nesse ponto e subir nesse ponto. Agora vamos fazer esses pontos aqui de cima. Vamos colocar a agulha aqui, subindo nesse ponto. Fizemos um ponto. Colocamos a agulha aqui, saímos nesse ponto, 2 pontos. Colocamos a agulha aqui, subimos aqui, 3 pontos. Colocamos a agulha aqui, saindo aqui, 4 pontos. Colocamos a agulha aqui, saindo aqui, 5 pontos. Colocamos a agulha aqui, saindo aqui em cima, 6 pontos. Voltamos fechando todos esses 6 pontos. Então, saímos aqui, vamos colocar a agulha aqui embaixo e sair aqui em cima. Novamente, colocamos a agulha aqui embaixo, saímos aqui em cima. Colocamos a agulha aqui embaixo, saímos aqui em cima. Colocamos a agulha embaixo, saímos aqui em cima. Colocamos a agulha embaixo, saímos aqui em cima. E fechamos o último ponto colocando a agulha aqui embaixo, saindo nesse ponto aqui de cima. Agora vamos fazer mais 6 pontos aqui em cima. Colocamos a agulha aqui nesse ponto, saímos aqui embaixo, 1 ponto. Colocamos a agulha aqui nesse ponto, saímos aqui embaixo, 2 pontos. Colocamos a agulha aqui nesse ponto, saímos aqui embaixo, 3 pontos. Colocamos a agulha aqui nesse ponto, saímos aqui embaixo, 4 pontos. Colocamos a agulha aqui nesse ponto, saímos aqui embaixo, 5 pontos. Colocamos a agulha aqui e saímos aqui nesse ponto de baixo, fazemos os 6 pontos. Agora vamos voltar 2 pontos, voltar fechando 2 pontos. Colocando a agulha aqui, saindo aqui embaixo, fechamos 1 ponto. Agora vamos colocar a agulha aqui e subir aqui em cima, fechando o segundo ponto. E vamos fazer mais 3 pontos aqui em cima para o lado esquerdo. Vamos colocar a agulha aqui embaixo, saindo aqui em cima, 1 ponto. Colocamos a agulha aqui embaixo, saímos aqui em cima, 2 pontos. Colocamos a agulha aqui embaixo e saímos aqui em cima, 3 pontos. Agora vamos voltar fechando todos os pontos. Colocamos a agulha aqui embaixo, saímos aqui em cima. Colocamos a agulha aqui embaixo, saímos aqui em cima. Colocamos a agulha aqui embaixo e saímos nesse ponto de baixo. Então, fechamos todos os 3 pontos de cima. Agora, vamos fechar os últimos 4 pontos que faltam. Então, vamos colocar a agulha nesse ponto, saindo aqui embaixo. Fechamos 1 ponto. Os dois pontos de lá já estavam fechados. Colocamos a agulha aqui em cima, saímos aqui embaixo, 2 pontos. Colocamos a agulha aqui em cima e saímos aqui embaixo, 3 pontos. Colocamos a agulha aqui em cima e saímos aqui embaixo, 4 pontos. E assim a gente finaliza a nossa bonequinha completa. E quando vocês saírem nesse ponto, é só arrematar passando a agulha embaixo de alguns pontos aqui de cima e cortar o excesso de linha. Espero que vocês tenham gostado e sinto muito porque eu perdi o vídeo do restante do cabelo da bonequinha, mas eu tentei explicar, espero que dê para vocês acompanharem. Então, espero que tenham gostado e tchau, tchau!